A minha intenção é trabalhar a PEC 241 sem paixão. Eu não quero discutir com vocês nenhuma política partidária de ser a favor ou contra a PEC 241. Inclusive, eu vou tentar, ao máximo, não dar a minha opinião pessoal acerca do entendimento da PEC. A minha intenção é te dar conhecimento suficiente para que você forme a sua opinião. Mas você forme a sua opinião de acordo com o conhecimento que te deram e não de acordo com o conhecimento que foi passado para vocês por um grupo ou por outro. Porque o que a gente vê, eu fiz uma pesquisa bacana, analisei antes quais eram as discussões e normalmente as pessoas são radicais, ou para o sim ou para o não, e elas ensinam para vocês a PEC focando naquele ponto que você tem medo, né? Nunca mais vai ter concurso público. E aí você, a PEC é um horror. Ou então, não, a PEC é uma beleza, corte de gastos é indispensável. Ou seja, eu preciso que vocês tenham uma noção técnica, uma noção que não vai tomar por base nenhuma análise, nenhuma opinião minha sobre a PEC, né, sobre a emenda constitucional, para que a gente consiga tecnicamente, cada um de vocês, eu e vocês, formarmos a nossa opinião. A emenda constitucional visa estabelecer um teto de gastos para a administração pública. Então, essa emenda constitucional, esse projeto da emenda, ele visa alterar a ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no artigo 101, 102, e a intenção é de estabelecer algumas alterações para estabelecer um teto, definir um teto de gastos para a administração pública. Primeiro problema, e aqui é um problema realmente para a PEC, é que ela busca no artigo 101 definir que essas regras vão vigorar durante 20 anos. Nós estamos numa época de recessão. Eu não posso considerar que a nossa recessão vai durar 20 anos. Então a PEC começa defeituosa na minha concepção, pelo fato de que ela estabelece regras engessadas durante 20 anos. Ela só permite que a lei altere essas regras depois de 10 anos. Mas vamos por partes. Primeiro, o artigo 101 vai definir que essas novas regras do orçamento fiscal, da Seguridade Social, durarão 20 anos. Serão válidas para os próximos 20 exercícios financeiros. E qual é a grande mudança, qual é a grande sacada da emenda constitucional? É estabelecer que no corte de gastos de um ano para o teto de gastos da administração pública de um ano para o outro vai ser o mesmo gasto do ano anterior, corrigido pelo IPCA. Então, a ideia é simples. Se nesse ano se gastou 1 bilhão, no próximo ano deve se gastar, ao invés de gastar 2 bilhões, você vai gastar 1 bilhão com a correção feita pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA. Vai se aplicar o IPCA ou um índice de inflação similar para corrigir o teto de gastos. Olha que bacana. Eu não deixo que o gestor público gaste de forma absurda. Ele vai ter que gastar com base em um teto previsto na própria Constituição. Então, se em um ano ele gastou 1 bilhão, é razoável que no outro ano ele gaste a mesma coisa com uma correção de inflação. Não faz sentido, não tem por que aumentar os gastos. Eu vou manter os gastos, só que eu vou fazer a correção do índice de inflação. Então, a administração pública não vai aumentar gastos, ela vai corrigir gastos, porque ela também não quer diminuir, né? Também não adianta diminuir. Então, eu tenho que manter um teto dentro de um padrão razoável, eu estou gastando a quantidade que eu preciso. Por que no ano que vem eu vou precisar muito mais? Então, eu vou manter o meu teto de gastos, só vou corrigir esse teto pelo IPCA. Então, se eu gastei 1,5 bilhão, no próximo ano eu vou gastar 1,5 bilhão corrigido pelo IPCA. É isso que diz o parágrafo 3º do artigo 102 da ADCT, após a correção pela emenda. Para o exercício de 2017, a despesa primária realizada no exercício de 2016, corrigida pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, eu pego o que se gastou em 2016 e corrijo pelo IPCA. E isso vai ser feito ano a ano. Depois a lei diz que o presidente da República pode propor ao Congresso Nacional, por meio de lei, não pode ser por medida provisória, a alteração desse método de correção somente após isso valer durante 10 exercícios. Então, somente depois do 10º ano é que eu posso alterar isso aqui. Isso é ruim. Espero que nas discussões da PEC isso seja diminuído.
A gente não vai ficar em recessão durante 10 anos. Agora em que o IPCA está alto, é razoável estabelecer um índice de correção com base no IPCA. Mas quando a inflação cair muito, essa correção vai ser muito baixa. E talvez a gente precise de uma correção melhor, a gente precise de um aumento nos gastos. Enfim, a receita pode subir muito. E se a receita subir muito, é razoável que se subam as despesas também. Ou seja, eu estou lhe dizendo que eu não posso engessar durante 10 anos. Eu não concordo com esse engessamento durante 10 anos, embora eu tenha dito que eu não ia emitir minha opinião. Eu não concordo com esse engessamento durante 10 anos, mas eu estou lhe explicando. Não que seja um absurdo, só estou lhe dizendo que eu acho temerário eu engessar durante 10 anos a correção, porque é possível que a receita suba, que a gente aumente o PIB, que a gente cresça economicamente. E esse crescimento econômico vai gerar um aumento de receita que também pode gerar um aumento de despesa. Então, na minha concepção, esse engessamento por 10 anos não é bacana. Isso foi inserido no parágrafo 7º do artigo 102. Será inserido, no parágrafo 7º do artigo 102. Eu espero que isso seja alterado, que possa ser revisto pelo menos a cada 4 ou a cada 5 anos. Acho que 10 anos é muito tempo para que se admita a revisão. E aí chega a grande problemática, dos estudiosos e das pessoas que estão estudando para concurso. O artigo 103 passa a dizer o seguinte: se o ente federativo descumprir esse teto de gastos, aí o descumprimento do teto de gastos vai gerar um monte de consequência ruim. A primeira consequência é que não vai poder haver nenhum tipo de reajuste, aumento de remuneração de servidores. Isso abrange aquele reajuste do artigo 37, inciso 10, a revisão geral anual. Ou seja, se o ente federativo gastar mais do que o que deve, quem paga o pato é o servidor. Ele não vai ter reajuste, ele não vai poder ter reajuste, ele não vai poder ter aumento e aquela revisão geral anual dele não vai poder ser aplicada a ele. Além disso, também não se poderá criar novos cargos, empregos ou funções que impliquem aumento de despesa. Não há impossibilidade de prover os cargos decorrentes de vacância, mas não se pode criar novos cargos. Também não pode haver uma alteração de estrutura de carreira que gere aumento de despesa. Não pode haver contratação ou nomeação de cargos em comissão que gere aumento de despesa. E não pode haver concurso público. O ente federativo ficará impedido de fazer concurso público até que ele se adeque ao teto de gastos. Preste atenção que a emenda constitucional, diferente do que as pessoas estão dizendo, ela não faz com que não haja mais concurso público. Se a emenda constitucional for aprovada, não vai ter concurso. Isso não é verdade, tá? A emenda constitucional sendo aprovada, os entes federativos todos, a União, por exemplo, deve conseguir se adequar ao teto. Os estados que conseguirem, os municípios que conseguirem se adequar ao teto, não sofrem qualquer tipo de sanção. Essas sanções, que incluem a impossibilidade de aumento de remuneração aos servidores e a impossibilidade do concurso, que são os dois pontos mais polêmicos, isso só vai se aplicar ao ente federativo que não conseguir se adequar ao teto. Se o ente federativo respeitar o teto de gastos, que é o que se espera que todos os entes federativos consigam, nesse caso, não haverá qualquer implicação no que diz respeito ao aumento de servidores ou no que diz respeito ao concurso público. Então, não estou lhe dizendo que isso é bacana ou que não é bacana. Eu não estou lhe dizendo que é correto jogar na conta do servidor o fato de que a administração pública está gastando muito. Não estou lhe dizendo isso. Eu só estou lhe dizendo que não é do jeito que as pessoas também estão tratando apocalipticamente, Não é um apocalipse a emenda. Ela não acaba com o concurso público durante 10 anos, como as pessoas vêm dizendo. O que ela vem dizendo é: o ente federativo, a gente vai ter que ter concurso. Ele tem que nomear servidores, ele não pode deixar de prestar o serviço. O concurso público é a única forma de provimento de servidores. Então, obviamente, o concurso vai ter. O que eu estou dizendo é, se não se adequar ao teto, não vai ter concurso. Então, esse ente federativo, ele vai ter que se virar para se adequar ao teto para fazer o concurso dele. Não vai haver uma ausência de concurso, não. O que a PEC está querendo é forçar o sujeito a se adequar ao teto para fazer os concursos que ele vai ter que fazer. Então, como os entes federativos não podem viver sem concurso, porque eles têm que renovar os seus servidores, então, necessariamente, ele vai ter que se virar para se adequar ao teto de gastos. Então, é isso que vai acontecer. Recessão. Recessão no momento de recessão, para que esses entes federativos possam fazer os seus concursos, proverem os seus cargos. Então,
Na verdade, esse vídeo também visa, ele é um vídeo não alarmista, né? Eu não estou querendo minimizar os efeitos da emenda, tá? A emenda tem efeitos negativos. Eu não estou lhe dizendo que ela é necessária ou que ela não é necessária. Na minha concepção pessoal, a emenda, o teto de gastos é necessário. Não sei se com essas medidas aqui, mas esse teto de gastos nesse momento é necessário. A gente não pode ficar como perdulário gastando feito um louco. No entanto, esse corte de gastos, esse teto de gastos, ele não pode trazer medidas tão incisivas e da noite para o dia, tá? Então, existem pontos positivos e negativos. Não admitam os alarmistas gerarem para vocês qualquer tipo de questão que não é verdadeira. Então, o que eu digo para vocês é, o alarme deve existir com muita cautela. Na verdade, os concursos públicos continuarão existindo, os aumentos de remunerações e revisões aos servidores públicos terão que ser feitos, não tem jeito, né? Os servidores não podem ficar totalmente descontentes com a atividade pública, mas o ente federativo, para conseguir fazer essas coisas que ele precisa fazer, ele vai ter que se virar para se adequar ao teto de gastos. É basicamente isso que está sendo trazido pela PEC. Tá? Então, qualquer dúvida, eu volto, gravo novos vídeos, tô aqui para isso, né? Então, minhas redes sociais, @MatheusCarvalhoProf no Instagram, Professor Matheus Carvalho no Facebook, postem as dúvidas de vocês lá, eu volto se precisar, para que a gente possa esclarecer qualquer outra dúvida que apareça. A minha intenção é só essa, tá bom? Valeu, pessoal!